Olá, tudo bem? Bem-vindos ao nosso Umbrella Cast. Eu sou Luciana, psicanalista, e a gente está abrindo mais um episódio aqui para vocês. Você que chegou agora, nós somos especialistas, eu, Stephanie e Denise, em atendimento a adolescentes, pais, cuidadores e também a instituições que cuidam desse universo adolescente. Hoje a gente está aqui com uma novidade. Na falta de um convidado, nós trouxemos dois. Olha que legal. E são ilustres, sabia? Porque são adolescentes. Então, eu acho que esse episódio vai ser para pais e para o próprio adolescente. Fica com a gente que eu acho que você vai curtir hoje o nosso tema. Para falar do tema, estou pensando aqui, lá para o meado do episódio, a gente vai ter uma novidade aí. Mas eu gostaria de, primeiro, introduzir os nossos convidados. Vamos começar pelas damas? É ela, a Isabela. Tudo bem, Isa? Tudo. Eu me chamo Isabela, tenho 17 anos e eu tô no 3º ano do ensino médio. E eu tô muito feliz de estar participando do episódio. Nossa, então eu nem imagina, né? A Isabela é minha afilhada e sobrinha. Sim. E eu tô pensando aqui, Isa, o que você espera pro episódio de hoje? Ainda não vamos falar o tema, tá? Já eu vou avisar a galera. Não sei, eu acho que é bom ver o meu lado, né? O seu lado, principalmente, e o lado do Gu, que é uma visão masculina do assunto. Então, eu acho interessante falar sobre o assunto, que eu não vou falar o que é, né? Mas na visão de uma psicanalista e de 2 adolescentes, uma menina e um menino. Que legal. É. Bom, ela já falou, temos outro adolescente. Ele, Gustavo. Oi, Gu! Olá Umbrellers, eu sou o Gustavo, já estive por aqui, eu sou estudante de jornalismo, estou honrado de estar aqui de novo para participar desse episódio maravilhoso, que ainda é surpresa. Que legal, Gu. E o que você espera do episódio de hoje? Foi um pouco do que ela falou, tô esperando a visão feminina, porque eu tenho a masculina, mas muita conversa, como a gente sempre traz, sensibilidade, né, que a psicanálise aborda. E o resto a gente vai ver na hora, porque aqui é tudo muito natural, tudo muito leve. Que legal. E também não posso deixar de dizer que ele é meu sobrinho e meu afilhado também, ou seja, eles são primos. Nasceram 6 meses de diferença, né? Eu ainda tô na escola e ele já tá na faculdade, né? Mas você já, né? ano que vem eu vou pra faculdade. Me aguardem, né? Legal, gente, olha, eu vou falar para vocês que esse episódio ele foi pensado na vida deles, né? Eles tiveram essa vivência, estão tendo essa vivência agora, e que é sobre namoro, um namoro na adolescência, na puberdade também. Então a gente vai abordar aqui um pouquinho de cada, né? A Isabela começou um pouquinho mais cedo, né, Isabela, no mundo do namoro, depois o Gu. Então, eu tô abrindo esse episódio pedindo para vocês, se vocês tiverem questões para mandarem para o Umbrella, depois deixem os comentários aí, pós-episódio, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Eu vou começar com um tema de autoestima e autoconhecimento. Eu tô pensando em perguntar para vocês dois como construir uma autoestima saudável e desenvolver um senso de identidade própria durante o namoro na adolescência. Então, a gente pode pensar que quando a gente namora, a gente tem uma outra pessoa que nasceu diferente, foi criado diferente, e sente, vive e produz na vida de forma diferente da nossa, não é? O que vocês pensam em relação à autoestima quando tá nessa fase do apaixonamento e do namoro? Quer falar primeiro? Eu acho que autoestima, bom, a questão da comparação, eu acho que ela pode ser uma coisa ruim. Sim. Porque às vezes a gente se compara até com a nossa própria pessoa, com pessoas de fora. Tal pessoa tem um namoro, dá super certo. Olha só como essa pessoa... E aí a sua autoestima lá embaixo. Então eu acho que a primeira coisa, a comparação acabou. O foco, em primeiro lugar, é você.
e a sua pessoa, o seu casal. Não se comparar com o mundo afora, digital influencer, nada disso. E tentar basear o seu relacionamento em conversas, isso é importantíssimo, as trocas. Então, a sua pessoa tem que ser o seu melhor amigo, sua melhor amiga sempre, em todas as situações. E isso vai construindo uma identidade nova sua, do seu próprio namorado ou namorada, porque a gente muda um pouquinho também quando a gente começa a namorar. Então, a gente acaba construindo um senso de identidade e vai enriquecendo a nossa autoestima a cada dia. Sim. Eu acho que também tem a questão que ele falou de comparação, mas não só em relação a você se comparar com outros relacionamentos, mas também, principalmente se a pessoa for muito ciumenta, ou você for ciumento, e você se comparar muito com pessoas de fora, em questão de beleza mesmo, tipo, coisas físicas. Ou também emocional, você achar aquela pessoa é muito mais calma do que eu, ele deve preferir ela. Ai, ela é muito mais atraente do que eu, ele deve preferir ela. Ai, sabe, coisas básicas. Ai, ela estuda, trabalha, faz curso de inglês e eu não. Aí tem essa questão, tipo, de comparação. E às vezes mesmo com a pessoa te afirmando que não, eu gosto de você do jeito que você não precisa se comparar, você vai continuar se comparando, porque é você com você mesmo, né? E principalmente se a pessoa já tiver alguns relacionamentos anteriores, isso acaba te deixando mais inseguro. E eu acho que questão de autoestima sempre tem que se priorizar, porque se você não se prioriza, não tem como você lidar com o seu relacionamento. Então, não tem muito como você saber conversar e tal. Você precisa pelo menos se conhecer para depois você conseguir conhecer outra pessoa e ter uma boa relação. Então, eu acho que a questão, assim, de se autoconhecer e de, não sei, saber as coisas que você gosta, saber o que você gosta de fazer, o que você gosta de conversar com a pessoa, o que você se sente confortável, o que você não se sente confortável. São coisas importantes, eu acho. Vocês falaram coisas muito importantes, hein? Isabela tá me apontando para o dizer não também, né? É importante, né? Dizer sim, dizer não. É um limite dentro da relação, né? Então, se acontece uma comparação, inclusive dentro do casal, né? Eu sou melhor que você nisso, eu tô preparado para certas situações e você não. Ok. O que vocês pensam disso? Quer dizer, é possível ser diferente? Tem que ser igual quando se tá com alguém? Tem que ser um só? Não. Você ou a pessoa? Tipo, a pessoa tem que ser igual. Os dois, vocês têm que ser muito parecidos. Não, eu acredito que talvez quanto mais parecido, mais complicado seja. Talvez, não sei explicar, acho que depende, mas eu acho que ter as diferenças é algo importante e você tem que aprender a lidar com elas. Vocês dois, no caso. E tem que aprender a lidar de uma forma pacífica, né? Conversando, entrando em um acordo e em bom senso do que você vai fazer em relação aos sentimentos da outra pessoa, em relação aos seus sentimentos, em relação ao que é melhor para a relação dos dois. Então, eu acho que é isso. Uau! Eu falei um não, mas não necessariamente também, né? No meu namoro, a gente em pensamento, assim, em moral, a gente é muito parecido, assim. Até uma coisa meio... A gente fala que é o universo, mas... O universo conspira, né, Gu? Mas, assim, mesmo dentro das semelhanças existem diferenças, porque as pessoas são únicas, cada sujeito é de uma maneira e pensa de uma maneira. Até a impressão que você tem de uma mesma coisa que a pessoa vai ser outra impressão. Então, assim, nós somos seres únicos e não tem como a gente ser igual, mas pra mim, por exemplo, eu acho que o que funciona mais a minha namorada, no caso, é uma pessoa parecida comigo, mas que tem umas diferencinhas ali. Então, a gente se assemelha nos gostos, na maneira de pensar, mas tem essas diferenças para deixar o relacionamento novo, uma coisa que nunca é igual, que é diferente de se viver a cada vez que a gente se vê é diferente. Então, isso é importante ter semelhanças, sim, mas as diferenças também não precisam ser só um obstáculo. Elas também estão ali para tornar seu relacionamento divertido, porque você não conhece tudo sobre o mundo. A pessoa vai te trazer coisas novas a todo momento.
E você também, né? Vai Sim. trazer para ela. Completamente. Né? Olha, legal, eu gostei. Tem um outro tema aqui, um pouco cabeludo, sobre relacionamentos tóxicos. Como que a gente pode identificar sinais de relacionamentos abusivos ou prejudiciais e discutir maneiras de lidar com eles? Né? Eu acredito que não é muito fácil você reconhecer que você está num relacionamento abusivo. Ou tóxico, né, no caso. Eu acho que muitas vezes você vai perceber pelos que os outros te falam, não pelo que você tá vivendo. Porque quando você tá lá dentro, eu acho que você acha que é algo normal. Que o que tá acontecendo ali é algo do cotidiano, que todo casal vive. Mas não é bem assim. Tem coisas que, talvez, às vezes, você comenta com algum parente, com algum amigo, você vai ver que a pessoa vai falar, não é desse jeito. Não deveria ser desse jeito. E a questão, eu acho que você acaba... Demora, eu acho, pra você acabar percebendo se você tá num relacionamento saudável, se você não tá. Você, só com o tempo, quando você começar a ver de fora, assim... Tipo, uma amiga minha tá passando pela mesma situação. E aí você vê que, pra sua amiga você acha que é errado. E por que com você não se pergunta, sabe? Por que pra ela você acha que é algo prejudicial e pra você acha que tá tudo bem? Então, eu acho que tipo, é um assunto meio difícil, assim. Porque você nunca... Eu acho que é muito difícil você se ver num relacionamento abusivo, tóxico, sei lá. É muito complicado você conseguir se enxergar nessa situação, porque todo mundo acha que relacionamento tóxico é muito distante. Tipo, é algo que nunca vai acontecer, que é extremamente difícil de acontecer com você. Mas pode acontecer com família, pode acontecer com amigo, não só com namorado. E às vezes não tá tão distante quanto você acha que tá. Muitas vezes tá bem próximo, só que você não vê. Então... Eu acho que é basicamente isso, assim. Não tem como... Eu acho que quem tá dentro demora muito pra reparar, assim. Tem que prestar atenção no que os outros te falam. Porque, principalmente, quem gosta de você vai tentar te alertar, se ver se não é bom, né? O que tá acontecendo. Nossa, que legal, Isabela. Muito bom. Porque, às vezes, a gente fala, não vou ouvir, não. Eu sei de mim, né? Eu sei que eu gosto, eu sei que tá legal, mas às vezes não tá mesmo, né? E contar com pessoas, né? Que, como você disse, que amam a gente. E muitas vezes também... Eu acho que, às vezes, as pessoas em volta vão tentar alertar, mas a pessoa não vai escutar. Então, tem que deixar a pessoa quebrar a cara, assim, um pouco e, tipo, perceber o que tá acontecendo em volta dela pra depois... A pessoa que tá do seu lado, se for uma amiga, um parente... de verdade, assim, que quer o seu bem, vai estar com você, mesmo você quebrando a cara e ele já ter te avisado antes. A pessoa vai estar lá e vai falar, eu te avisei, mas não tem problema, eu tô aqui pra te ajudar de novo. E, tipo, eu acredito que a pessoa vai quebrar a cara várias vezes, porque muitas vezes não vai escutar o que o outro tem pra falar sobre o seu relacionamento. Porque você vai ouvir, ela tá falando do meu relacionamento, mas eu sei o que eu tô vivendo no meu relacionamento. Mas muitas vezes você não sabe, porque você tá blindado, você tá de olhos fechados, porque você ama a pessoa. Então, tipo, o amor, apesar de ser um sentimento muito positivo, às vezes te deixa cego. Porque você não vê, muitas vezes, que as ações da pessoa que tá do seu lado não são algo tão positivo quanto você achava que era. Então... E você, Gu? Bom, sobre relacionamentos tóxicos, eu vou trazer um exemplo aí que ficou super famoso, que foi a Bruna e o Gabriel do Big Brother esse ano. Essa coisa, né? A pessoa que tá no relacionamento, como a Isa disse, não enxerga ali. A Bruna, no caso, e o próprio Gabriel, porque ambos eram tóxicos, não enxergavam ali um ao outro enquanto pessoas que estavam estavam se ferindo mutuamente. Mas às vezes precisa chegar alguém ali pra você e falar, meu, sai dessa, senão uma hora alguém vai morrer aí, não sei. Eu acho que a questão também é isso piorar. Porque, tipo, às vezes você acha que é só a pessoa tá lá, é grossa com você. Aí tá bom, não é nada. Aí depois vira, começa a gritar. Aí tá bom, não é nada. Aí depois você não sabe do que vai ser mais pra frente, sabe? Se pode ser algo pior, virar agressão. Exato. Tipo, pode ser que seja a pessoa nunca vá te bater ou nada. Mas só, tipo, agressão verbal, assim, de palavrão, xingamento. Só que você não sabe também no futuro. Às vezes você casa com a pessoa e lá pra frente ela tá te batendo, sabe? Então você tem que estar de olho sempre, eu acho.
E você também vê, o que vale a pena, né? Se priorize. Porque, assim, o amor é lindo, às vezes você coloca a pessoa em primeiro lugar, mas eu acho que não é egoísmo a gente se colocar em primeiro lugar. A gente precisa, óbvio, traçar uma linha entre o egoísmo e o autocuidado, né? Mas o autocuidado, ele é importantíssimo. Você falar... Aliás, não é nem diante da pessoa, diante da situação. O que eu prefiro? Sofrer uma violência física, moral, ou ser feliz? Independente da pessoa. Olhando pra você mesmo, sabe? A minha vida vai ser um inferno ou a minha vida vai ser gostosa, vai ser divertida? Porque tem coisas na vida que simplesmente não valem a pena. Não dá pra você equilibrar algumas situações, como, por exemplo, um relacionamento tóxico. Você precisa se priorizar. E a Isabela falou uma coisa que eu fiquei pensando interessante aqui também pra gente abordar, né? Que não necessariamente é só no namoro que isso pode acontecer, né? Nas amizades, na família. O que vocês pensam sobre isso, né? Eu acho que é pouco falado, assim. Porque, tipo, eu nunca tinha ouvido falar, assim, de relacionamento tóxico sem ser em namoro. Porque as pessoas falam de relacionamento tóxico em relações, tipo... de duas pessoas, né? Em relações de namoro, assim. Eu nunca ouvi ninguém te falar... Ai, seu relacionamento com esse amigo não é muito saudável, é tóxico. Tipo, é muito difícil você encontrar alguém falando nisso. Eu só fui saber, assim, por conta da minha psicóloga, que, tipo... Às vezes eu comento, assim, ela fala que... você tem tendência, a ter relações tóxicas. Mas, tipo... Não só... Não de namoro, eu não tô falando de namoro. Mas, tipo, ao meu redor mesmo. Tipo, com amizades. Principalmente com amizades. Que, tipo, de me relacionar com pessoas que, tipo... Não me valorizam. De amizades que são falsas. De amizades que são mentirosas. Que muitas vezes falam coisas que me machucam. Que às vezes falam que é brincadeira. Mas, no fundo, você leva pro pessoal. Então, eu acho que... Pra mim, principalmente, essa coisa de relacionamento tóxico e abusivo... Veio mais na questão, assim, de amizade. Desde pequena... E isso até hoje, assim, eu tô conseguindo mais distinguir. Hoje em dia, depois de muito tempo de terapia, muita conversa com os meus pais também. As pessoas me falando à minha volta. E eu percebendo a diferença de um relacionamento saudável e um relacionamento tóxico. Porque como você não vê se é tóxico, você acha que é normal. Mas aí quando você descobre uma amizade saudável, uma amizade legal, você compara e você vê, nossa, como que é diferente, sabe? Como que é muito melhor. Então... Você pode me abrir se isso é muito próximo de um bullying? Eu acho que sim. Eu acho que quando eu era menor, chegou a ser bullying, eu acho. E, tipo, eu lembro que eu sou uma pessoa que eu dou muitas chances para as pessoas, né? Tipo, eu acredito muito em segunda chance, na pessoa, tipo, conseguir mudar. Mesmo as pessoas me falando, não, mas não vai mudar tão fácil assim. Eu também acredito. Então... E aí, tipo, isso acontece... Eu não sei se atualmente é considerado bullying, porque eu não tenho relacionamentos tóxicos, mas antigamente, quando eu era menor, eu acredito que era, sim, considerado algo, assim, relacionado a bullying. Tipo, questão, assim, sabe, de zoar, assim, e ficar... mas é só brincadeira, só que ser algo frequente. Aí, tipo, acaba sendo algo que te prejudica, né? Sim. E você, Gu? Eu acho que a diferença ali do relacionamento tóxico pro bullying é que o bullying geralmente ele vem de pessoas que não são... Amigas. Exato, não são agradáveis a você, porque no relacionamento tóxico não é 100% porrada. E você não percebe no relacionamento tóxico. No relacionamento tóxico existe ali um compartilhamento de bons sentimentos, mas foi o que eu acabei de falar, não vale a pena. Não vale a pena esse bom sentimento, porque depois desse bom sentimento vem um inferno. Então, assim, a diferença do bullying, na minha visão, para um relacionamento tóxico é que o bullying não te traz benefício nenhum. Assim, são pessoas alheias a você, que não se relacionam de maneira íntima com você. Nem positiva, né? Exatamente, mas que te atacam frequentemente. O relacionamento tóxico, existem ataques frequentes, mas existe ali algum compartilhamento de bons sentimentos simultaneamente. E eu acho que é uma coisa mais escondida, assim, o relacionamento tóxico. É tipo uma patada, mas depois um carinho, sabe? Exato. É o famoso bate a sopra. É o que te confunde. Você não sabe, será que isso é bom ou é ruim? Aí a pessoa fala, mas ela é tão boa, ele é tão bom pra mim. Olha o presente que me deu, olha o abraço que me deu. Mas assim, em paralelo com isso tem o quê? Entendeu? Você ouvir porcaria toda hora, entendeu? Você levar uma porrada, não sei, porque pode chegar até esse ponto, sim.
mas não vale a pena. Eu acho que é a questão de valer a pena, sabe? Vale a sua paz? Se vale a sua paz, então fica. Se não vale, cai fora. Também a questão, a amizade, eu acho que é mais questão, assim, de, tipo, a pessoa, essas coisas de falar que é brincadeira, e aí, tipo, tentar mostrar pra você que essa brincadeira é algo, tipo, uma demonstração de carinho. Só que, tipo, não é uma demonstração de carinho. Muitas vezes pra você te magoa. Só que aí aquela pessoa tenta demonstrar como se fosse algo positivo. E aí você enfia na sua cabeça que, não, ela não tá querendo me magoar. É o jeito dela de demonstrar que gosta de mim. Só que não. Às vezes, tipo, não é o jeito de demonstrar que gosta de você. Às vezes pode ser o jeito dela, só que é um jeito que te magoa, sabe? Então, e a amizade eu acho que é mais difícil de você perceber, talvez. Porque, tipo, não é algo que tá tão frequente nas conversas. Tipo, ninguém muito fala sobre relacionamento tóxico nas amizades, sabe? É muito mais sobre namoro, assim, que você conversa. E aí, acho que fica um pouco distante, assim, da gente, pra gente identificar. Ah, legal. Mas vocês me ajudaram aqui a colocar uma diferença importante para os nossos ouvintes, que estão buscando esclarecimento. Adorei. Bom, vamos para mais um tema. Amizade e namoro. Explorar os desafios de manter um equilíbrio saudável entre amizades e relacionamentos românticos durante a adolescência. Como é para vocês isso, né? Dar aquela paqueradinha no amigo da escola, ou então no primo da fulana, da amiga e tal, tal, tal. Como é que é isso? Amizade e namoro, ou amizade e interesse amoroso? E aí? Amizade e interesse amoroso. Bom, eu dei o golpe na minha namorada. Porque ela falou assim, eu achei que você era um amigo do peito, assim, aqueles que a gente leva pro resto da vida, e você já tava com a cabeça lá na frente. Tá querendo outra coisa. Exatamente. Mas você já sabia? Já. Desde o início? Não, desde o início não. Porque eu tava numa, ela tava noutra. Então... Mas aí vocês depois, eram amigos? A gente era amigo. Ah, então começou por uma amizade. Exato. Mas assim, cada um teve a sua desilusão amorosa. E aí foi um momento ali de fragilidade, a gente ficou mais amigo. Só que aí a Luana achou que era só amizade. Eu não achava que era só amizade. Aí eu enganei ela e estamos aqui até hoje. Mas é uma coisa muito importante. Você ser amigo da sua pessoa é a coisa mais... É fundamental, assim, a amizade... ela vem acima do relacionamento, eu acho. Porque como é que você vai ficar com uma pessoa que você não tem intimidade pra falar, pra ter trocas, pra dar uma risada, pra que seja contar uma piada que te envergonha. Se expor, né? Exatamente. Uma pessoa que você tem intimidade pra se expor e não se sentir a pior pessoa do mundo. Se sentir engraçado, estúpido, como a risada é, né? Rir é sinal de resistência, diz o Paulo Gustavo, né? Eu acho que a amizade, que nem ele falou, vem acima do namoro, eu acho. Porque você nunca vê com uma pessoa, tipo, sim, pode até ter. Mas um namoro sempre começa com amizade, eu acho. E também, às vezes, pode terminar com uma amizade. Eu não acho que, tipo, na minha visão, né? Eu não acho que todo término de relacionamento tem que ser algo, ai, meu Deus, eu não posso mais falar com meu ex. Eu não posso conversar com meu ex. Nossa, foi horrível. Assim, eu acho que não pode ter não dado certo como um relacionamento amoroso, mas como uma amizade pode dar certo. Eu não acho que você tem que cortar os laços com a pessoa, porque vocês têm um carinho especial e que você pode levar pra frente como uma amizade. Não tem, tipo, às vezes não tem, um sentimento diferente, mas você tem um carinho e tem uma sensação diferente por aquela pessoa que você pode muito bem levar como uma amizade, assim. E eu acho que, tipo, tudo começa com amizade e tudo é levado com amizade, porque sem amizade você não tem intimidade suficiente pra conversar sobre assuntos diferentes, você não tem intimidade em geral, assim, eu acho que vocês nem têm sobre o que conversar se vocês não são amigos, né? Você vai virar pra pessoa e vai falar o quê? Nada. Você tem que ser amigo da pessoa antes de você namorar a pessoa. E, eu acho que, tipo, tudo é base de amizade, assim, acho que até, tipo, relação com o pai, tudo, assim, acho que tudo tem amizade envolvida, tipo... Você falou uma coisa interessante agora, amizade com os nossos pais, né? Que pode nos ajudar a entender, a inaugurar essa situação de, puxa, eu sou adolescente, vou começar a namorar, mas por onde eu começo? Será que eu começo porque eu aprendi com os meus pais ou o que eu convivo com os meus amigos, né?
Tudo é amor, né? A Sim. gente ama os nossos amigos, a gente ama os nossos pais, mas a gente ama a nossa intimidade, a nossa individualidade, né? Então, no momento em que você percebe dentro de uma relação que você não tem a sua individualidade respeitada também, né? Isso pode vir a ter uma quebra nessa amizade, né? Nesse encontro, né? Então, a gente precisa pensar, acima de tudo, que a gente vem primeiro. Sim. Exatamente. Eu acho que essa questão de amizade eu acho que é essencial você ser amigo do seu namorado. Tipo, da sua namorada, do seu namorado, enfim. Eu acho que é uma das coisas mais importantes antes de você ter uma relação amorosa com a pessoa. Você tem que ser amiga da pessoa antes de você... Porque assim você conhece ela. Tipo, você conhece ela de cima a baixo, entende? Porque é com a amizade que você acaba tendo as conversas mais íntimas, mais profundas. Que você entra na intimidade da pessoa. Eu escutei uma frase essa semana que era um casal conversando, né? E aí ele diz para ela assim: eu espero que no dia que eu sair da sala, né, em algum lugar que a gente esteja, você continue falando bem de mim quando eu sair. E eu acho que é isso, né? Presente ou não, a gente espera que aquela relação que teve tanta intimidade, né, ou que continua tendo tanta intimidade, ela dê bons frutos nesse aspecto, né? Não é porque se separou que você vai mandar ver e falar mal, né? A gente espera isso. Exatamente. Não é o que acontece. Eu acho que é o que tá meio que assim, a nossa sociedade tá esperando que, tipo, alguém vai terminar um relacionamento e vai odiar a pessoa pra sempre. Não vai querer mais olhar na cara da pessoa, se tiver... terminei. Nossa, você não fala mais com ele. Não, mas você não olha mais na cara dele. Não é assim. Muitas vezes, todo mundo tem um sentimento de carinho. Às vezes tipo, separação de pessoas mais velhas. Tem os filhos. Não tem como você, tipo, não conseguir mais... você vai ter, no fundo do seu coração, uma sensação, tipo, de amor e um carinho grande pela mãe dos seus filhos, pelo pai dos seus filhos. Porque você gerou uma vida, né, com eles. Então, tipo... Eu acredito que é muito importante você ser amigo do seu parceiro, assim. Sim. Mas você sabe, né, Isa, que não é sempre que acontece. Não, eu sei. Né? A gente também tem que pensar A vida não... que, infelizmente, não é assim para todo mundo. Eu acho super legal isso, da gente pensar que deveria ser assim. E é nas gerações que estão chegando, vocês, que a gente vai depositando essa aposta, sabe? Essa esperança. Essa esperança de que, poxa, né, separados ou juntos, que a gente tenha uma boa convivência, ou procure ter. Né? Sim. Existem situações em que a pessoa, quando se separa, na adolescência ou na fase adulta, ela precisa estar totalmente descolada e cortar vínculos totalmente, assim. Por quê? Porque muitas vezes dói demais ficar perto, Sim. infelizmente, né? Porque ao mesmo tempo que você tá perto, você não tá perto. Porque Sim. você terminou algo, mas você tá vendo a pessoa, só que você não tem a intimidade de novo pra falar com a pessoa. Fisicamente Você próximos, sofre. mas em questão de relação de trocas, não tem mais nenhuma tem troca. mais. A troca que tiver vai ser tiro, porrada e bomba. E vocês falaram de ciúme, né? E daí acontece também situações onde você tem ciúme dentro... Vamos falar um pouquinho de ciúme dentro da relação e fora dela? O que vocês têm aí em mente, saindo um pouquinho do script, sobre o ciúme, né? Você acha que é necessário? Vocês acham que o ciúme tem que existir? E qual que é o grau aceitável e o não? Pode falar, Gu. Eu acho que o ciúme, ele surge de um instinto do ser humano, que é o medo. O medo também está relacionado também. com a proteção. O medo está relacionado com a proteção. Então, você tem medo de... será que vai ficar com outra pessoa? Será que eu vou perder? Aquilo que é meu, eu vou perder? É perda. Dá uma sensação, assim. Então, é natural até certo ponto. Mas a gente precisa mensurar, né? Porque a gente não é só instinto. A gente também é um pouco de razão, né? Então, precisamos mensurar os ciúmes até o ponto que ele é saudável. Igual, por exemplo, eu fui numa festa esses dias, minha namorada falou assim: olha lá, hein? Fica bem com essa aliança, manda polir a aliança pra ela ficar bem visível. Eu falei, pode confiar. O importante é isso, a confiança. Exato. A confiança é a base de todo bom relacionamento. Se não tem confiança, não tem bom relacionamento. Então, assim, o ciúme aparece, ele surge,
mas você precisa, junto com a sua pessoa, conversar de uma maneira para que vocês se sintam seguros, protegidos, de uma maneira saudável. Porque se passa do ponto, acaba o relacionamento. Já vi bons relacionamentos acabarem por causa de ciúme. A maioria, eu acho, que acaba por causa de ciúmes. Exatamente. É mesmo? Eu vejo, assim, principalmente na nossa idade, eu acho, acredito. Que, tipo, é um dos grandes problemas de relacionamentos é o ciúmes, no caso. Porque é que nem o Gu disse, eu acho que o que é importante numa relação é a confiança. Porque se você tá com aquela pessoa, se a pessoa tá com você, eu acho que você não tem que ficar duvidando dela, que ela vai estar olhando pra outra pessoa, que ela vai estar querendo outra pessoa, porque ela tá com você. Senão, tipo, não teria por que ela estar com você, não teria por que ela te desejar, entende? Tipo, eu acredito que, no fundo, sempre vai ter essa sensação de insegurança, assim, de que, tipo, vai perder a pessoa, de que vai se distanciar, que alguém melhor vai achar a pessoa. Eu acho que a questão mais... Muitas vezes a pessoa que é muito ciumenta é muito insegura com ela mesma, sabe? De que, tipo, vai ter alguém melhor que eu. Ela vai achar alguém melhor que eu. Sempre tem, eu acho, essa sensação, assim. Então, isso acaba atrapalhando. Porque se você não tem uma segurança, se você não tem uma autoestima para você lidar com os seus sentimentos em relação a você e você não se sente seguro, você não vai conseguir lidar com uma relação onde você tem, tipo... com uma relação junto com outra pessoa, sabe? Eu acho que isso é difícil. Você falou que eu ia falar. Olha só, transmissão de pensamento. Isso mesmo, porque será que o ciúme se trata do outro ou da gente? Né? Do que a gente pensa da gente mesmo, né? A autoestima em primeiro lugar e pensar, será que eu dou conta? Né? Será que essa pessoa não é mais do que eu tinha imaginado? Já começa daí, né? Sim. Eu não sou o suficiente. E aí, se eu não sou o suficiente, alguém vai ser. Então, tem questão de confiança. Você tem que se sentir confiante de que você consegue ter a pessoa pra você. E de que a pessoa gosta de você da mesma forma que você gosta dela. Uhum. É isso aí. E eu acho que também, complementando aqui, se a sua pessoa acha que você não é suficiente, então é ela que não te merece, não o contrário. Opa, gostei. É isso aí. É isso aí. Bom, legal. Agora eu vou falar de um tema... A gente já está quase indo para o final, aí temos mais uns minutinhos. Um tema polêmico. Sexualidade e consentimento. Discutir a importância da educação sexual, a compreensão do consentimento e a tomada de decisões informadas e seguras. Estava pensando aqui sobre o tema do limite, do dizer não, de dizer sim, né? Uhum. Englobando esse tema da sexualidade dentro do namoro ou fora, né? Podemos também pensar, por que não? Nessa fase, o que vocês têm para me ajudar a explicar, assim, como vocês se sentem, o que vocês acham? Eu acho que essa questão da sexualidade está muito relacionada com a amizade que você tem com seus pais. Tipo, eu não acho que só isso, mas eu acho que, tipo, conversar sobre isso em relação, tipo, à educação sexual... Você muitas vezes que o seu primeiro namoro, você e a pessoa não sabem sobre nada. Você tem que ter uma visão de alguém mais velho, uma visão de alguém experiente, pra você não fazer cagada, entende? Tipo, eu acho que muitas vezes você precisa... Às vezes você procura ajuda de um amigo, que você sabe que talvez tem mais experiência, que já namorou, que namora. Mas eu acho que o mais importante é conversar com os pais. Ou muitas vezes, tipo, procurar alguém que você se sente confiante para conversar sobre isso, assim. Ou tentar, tipo, se arriscar junto com a pessoa, tipo, a descobrir as coisas juntos, sabe? Mas eu acho que, tipo, isso é um assunto mais complicado, assim, porque eu acho que vai de pessoa para pessoa. De confiança. Você está, então, dizendo para nós que o ideal é que a sexualidade seja discutida dentro de casa, para depois, né? Na família, para depois ir para fora, não na escola somente. Então, eu acho que só na escola não é o suficiente, assim. Eu acho que na escola é essencial, porque é onde você vai saber o básico, assim, o que você precisa saber para você ter a sua vida sexual, enfim, relacionamentos. Mas, tipo... Em casa, eu acho que é mais importante porque é algo mais pessoal, não é algo, tipo, que você tá conversando, tipo, para vários adolescentes. Não, é você, sabe? Você com seus pais, sobre o que você sente, sobre o que você precisa de ajuda, sobre o que você tem necessidade de saber, sabe? Perguntas, etc. Eu acho que isso é importante, assim. Eu penso, assim, se tivesse uma filha, um filho... Porque tem muita gente também que pensa, assim, eu sou mãe, não vou conversar sobre isso com meu filho, só com a minha filha. Não acho que é assim. Ou tipo, eu sou pai, não vou conversar com isso com a minha filha, só com meu filho.
Enfim, porque se sente mais confortável. Mas eu não acho que tenha que existir essa diferença. Eu acho que, tipo, quando ele tá entrando na fase, que você percebe que sua filha ou seu filho tá entrando na fase, independente do gênero, você tem que conversar com ele ou com ela, entende? Porque é importante. Claro. Sim. Até que seja importante para a sua filha, para o seu filho. Então, se um pai tem uma filha mulher e não quer conversar porque vai ficar incomodado, tem que pensar que se ele não falar, alguém vai falar. Né? Ou não vai falar, né? Ou não vai falar. E ela não vai saber. Então, o ideal seria tirar a vergonha, né? Colocar ela de lado e falar, bom, olha, na minha visão, o que aconteceu comigo como homem, né? E como o seu pai, eu sugiro, dessa forma, né? Por quê? Porque se for só pelo lado da sua mãe... ou né, do lado feminino da coisa, a gente também não tem a informação como um todo. E quando a gente está se relacionando, a gente se relaciona com o outro, seja ele do mesmo sexo, seja ele de um sexo oposto, né? Hoje a gente tem a sexualidade aberta, né? Nós temos pessoas trans, nós temos pessoas com a homossexualidade, pessoas assexuadas, enfim. Se a gente for falar, ficamos até amanhã, né? E acho que, assim, acima de tudo, o que você está dizendo precisa ter diálogo, né? Eu acho que é o mais importante. Não só diálogo com a família, como eu disse, mas com a pessoa também. Porque não dá pra vocês, tipo... Eu acho que, antes de tudo, vocês têm que ser amigos, que nem eu tinha falado antes, e conversar pra vocês terem uma intimidade, tipo, uma relação aberta, assim, pra vocês falarem as inseguranças, as seguranças, e falar tudo que, tipo, te incomoda ou não, eu acho. E aí, Gu? Eu acho que o importante é você, primeiro, baseado na amizade, falar com o seu par. O seu par. Sim. Essa pessoa, eu acho que é necessário ter essa troca. Porque tem gente que, às vezes, se dá mal, até acaba ferindo o relacionamento, porque não tem conversa com o seu par, você não tem intimidade para conversar sobre isso. Por isso que é importante ter amizade com o seu par. Porque se você não tem amizade com o seu par, você não tem bons papos, você não tem boas trocas. Então, a gente precisa basear nosso relacionamento sempre na amizade. Porque, a partir disso, a gente consegue discutir temas como a sexualidade. E é importantíssimo. É um tema quase que central ali do relacionamento, envolvido com o amor. Então, você precisa conversar com essa pessoa e trazer as suas dificuldades, coisas que você gosta. E a pessoa também precisa compartilhar com você, porque... Como assim? Às vezes você tá com uma pessoa e não consegue falar, ou a pessoa não consegue falar com você sobre coisas, então por que você tá comigo? Você não tem confiança em mim? É importante a gente desenvolver isso. Não querendo dizer também que as pessoas não podem ter inseguranças, não podem ter medo de falar sobre algumas coisas, mas é preciso pelo menos trabalhar para conseguir alcançar esse ponto. É preciso, em um relacionamento, a gente tentar... encaixar alguns assuntos em algum momento, porque são coisas que afetam a relação a todo momento, afetam de maneira positiva ou negativa, depende de como vocês tratarem. Exato, né? Estou pensando aqui que existem fases da adolescência, né? Que a gente olha a fase da puberdade até uns 10 anos, então dos 10 a mais ou menos uns 14 anos, é uma fase da adolescência diferente dos 15 em diante, né? Então, existem muitas dúvidas do adolescente nessa fase primeira, né, que é dos 10 aos 14, e que não são ditas, né, não são faladas nem dentro de casa, porque fala-se, muito cedo, não vou falar. Mas que a gente vê que estão aí beijando, transando, engravidam, inclusive, né, muito cedo. E também na fase de 15 anos em diante, já é uma outra fase onde você até sabe, né, ou até ouviu falar. Muitas vezes de amigos, né? Exatamente, né? Então, acontecem situações como aborto, ou então... como eu vou contar para os meus pais, né? Alguma coisa que aconteceu. Gravidez indesejada também. Sim. Ou então algum tipo de abuso. A gente precisa falar hoje, nesse mês de maio, a gente falou, né? E a gente tem que falar isso todos os dias, sobre o abuso sexual de crianças e adolescentes, né? Muitas vezes também os adolescentes não sabem como identificar um abuso.
Isso é importante também. Porque às vezes passa reto, sabe? E, tipo, abuso, assédio, essas coisas são importantes serem faladas. Porque às vezes fala, não, já é velho, já tem 15 anos, já tem 16, já é maduro o suficiente pra entender o que é certo ou errado. Mas muitas vezes não é. Às vezes não tem essa visão do que é certo, o que você... de falar não, enfim. Exato. E às vezes você tá numa festa, ou às vezes você tá... nem tá namorando, ou então, sei lá, acaba ficando com uma pessoa e a pessoa na amizade, eu sou seu amigo, deixa eu fazer assim, deixa eu fazer assado, acaba abusando. E muitas das vezes você fala, será que eu fui abusado ou abusada, né? Não sabe identificar. Não sabe identificar. Aí surge até, muita gente fala da culpa, né? A pessoa se sente culpada pelo que o outro fez, né? Sim. Né? Muito e difícil saber isso. se defender também vem desses diálogos, vocês não acham? Com certeza. Vocês se ajudam, assim, na escola, na faculdade? Vocês se ajudam, falam entre si? Além da relação, por exemplo, você que está namorando, né, Gu? Você fala com a Lu e a Isabela, que nesse momento não está namorando, você tem que ter troca. A gente tem que ter rede de apoio, não tem? Eu acho que nessas horas é mais os amigos, assim. Até o Gu que namora, às vezes tem coisa que ele não vai querer conversar com a namorada dele, né? Aí... Temas sensíveis, por exemplo... Uma briga, alguma coisa, às vezes antes de você chegar na sua pessoa e falar direto, você precisa ter um amigo pra desabafar, pra falar aquilo que você diria de cabeça quente. Aí depois você, refinado, vai lá e fala filtrar, a né? versão final. Acontece muito. E é bom isso. É bom. Sim. às vezes até alguém pra, tipo, te direcionar no que você Sim. deve ou não fazer em relação à sua namorada e tal. Como você saber lidar com isso. Se a pessoa tá certa, se é você que tá errado, sabe? Pra você saber lidar, eu acho. Legal. Bom, estamos encaminhando já o episódio para o final, mas eu queria perguntar para cada um de vocês como é que vocês se sentiram falando desses temas e que vocês deixassem algum recado para o adolescente que está assistindo a gente em relação a essa fase. Pode falar. Bom, eu queria agradecer o espaço e eu quero deixar vocês com um poema do nosso famoso Carlos Drummond de Andrade, que se chama chique. As 100 Razões do Amor. Fala um pouco sobre, assim, o amor, ele é uma via de mão dupla, isso é importante. O amor, ele é leve e ele é uma graça. É uma graça de ser vivido e de ser visto. Eu te amo porque te amo. Não precisa ser amante e nem sempre sabe sê-lo. Eu te amo porque te amo. Amor é estado de graça e com amor não se paga. Amor é dado de graça, é semeado no vento, na cachoeira, no eclipse. Amor foge a dicionários e a regulamentos vários. Eu te amo porque não amo bastante ou demais a mim. Porque amor não se troca, não se conjuga, nem se ama. Porque amor é amor a nada, feliz e forte em si mesmo. Amor é primo da morte e da morte vencedor. Por mais que o matem e matam a cada instante de amor. Uau! Isabela, a gente vai ter que fazer um coração assim. Obrigada pelo poema, Gu. Que lindo! Muito bom. Bonitinho. E aí, Não. Qual que era a pergunta? Eu até me desconcentrei aqui. a gente ficou emocionada. Na verdade... Drummond nunca erra, né? Nunca erra. A gente estava falando, assim, como vocês se sentiram conversando hoje aqui com a tia, né? E a tia do Umbrella. E também, que recado que vocês dariam, né? Eu acho que eu me senti, que nem ele falou, muito obrigada pelo convite, eu adorei. Eu acho que é um tema muito importante de ser falado na adolescência. Acho que é um dos temas principais, na verdade, de ser conversado. Porque eu acho que é essa fase que você conhece o outro, né, no caso. Você acaba de se conhecer para você começar a conhecer os outros ao seu redor. E ter, sei lá, se atrair por outras pessoas, conhecer outras pessoas. E essa fase é muito importante, eu acredito, de ser conversada, assim. E eu acredito que um recado é que é uma fase meio complicadinha, né? Tipo, de dúvidas, de vontades, de vocês, insegurança, autoestima, tudo isso interfere. Mas eu acho que no final vale a pena, assim, você se conhecer e você vai amadurecendo com o passar do tempo, assim, você vai conhecendo pessoas novas, vai passando por situações diferentes que vão te amadurecer e vão fazer você criar sua personalidade do jeito que você é. E é isso, eu acho.
Uau, gente, tô tão orgulhosa dos meus amores. É como eu falei no comecinho, pessoal, eles são meus sobrinhos e afilhados, né? E, assim, uma diferença de idade aí de 6 meses. Eu fico muito feliz de ver que vocês estão aí florescendo, né? E tão saudáveis e com uma cabeça muito legal. Parabéns. Obrigada. E parabéns para os pais também, né? E, assim, com orgulho, eu queria deixar esse episódio aqui para vocês, de que acho que a gente aqui no Umbrella está abrindo espaço, né, para todo tipo de tema relacionado à adolescência que possa ser falado. Você que está aí angustiado ou que tem alguma questão que você desconhece, como poder buscar ajuda, entre em contato com a gente, né? No final do episódio, a gente sempre deixa o contato nas nossas mídias sociais, no Umbrella _psi. E eu queria também deixar para vocês um pedido, né? E vou pedir para vocês também, hein? Os colegas de escola, quero todo mundo compartilhando o vídeo. E eu queria deixar aqui para vocês um pensamento que a gente sempre coloca no final do episódio, que é: utilize o... como é que chama? Hashtag, perdão. Hashtag eu me importo. Você, quando tiver... compartilhando, coloca eu me importo, né, e o hashtag na frente, porque isso vai somando aos nossos outros vídeos e aos compartilhamentos para dar força a esse movimento. Tá a bom? hashtag oficial do Umbrella, né? Sim, claro, né? Criada pelo Umbrella. E assim, como a Isabela me perguntou, vou fechar o episódio explicando. Por que Umbrella, tia? E Umbrella é como um guarda-chuva mesmo, né? Na tradução, mas é um guarda-chuva que acolhe, protege, né? Então ele protege contra a chuva. Pode ser uma chuva colorida, cheia de... diversa. E pode ser aquela chuva, aquela tempestade muito horrorosa, sabe? Que a gente às vezes passa na vida. E essa umbrella, esse guarda-chuva, ele vai acolher, proteger e também vai ajudar, né? Quando você estiver junto com alguém embaixo do guarda-chuva, você está tendo ajuda, você está tendo apoio. Esse é o nosso propósito aqui no Umbrella Psicanálise, tá bom? Então, um beijo para vocês. Obrigada por terem ficado até agora conosco e compartilhe esse vídeo. Aciona o sininho também. Um beijo. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sente teu dedo no like.